Olá meus amigos e amigas do canal Soluções Existem. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Adriano, né? E eu tenho uma marcenaria aqui em Extrema de Rondônia, região amazônica. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas importantes para fabricar portas, né, maciças, né? Para não te dar problema de jeito nenhum. Essas aqui são o modelo BBB que está em tendência agora. Fiquem comigo até o final desse vídeo, que também, além de eu explicar umas coisas muito importantes para fabricar essas portas aqui, eu vou também ensinar como preparar uma broca para você fazer furação de encaixe, ok? Eu fiz as furações já e eu vou mostrar para vocês aqui uma modificação que eu vou fazer no ângulo da broca. Ó, aqui já está tudo furado, essa peça já está pronta para fazer a montagem. Agora eu vou fazer o furo onde vai a fechadura. Aqui, como aqui são de 12 milímetros e meio, que é uma polegada, né? É meia polegada, na verdade. Vai dar 12 milímetros e meio. O que eu vou fazer agora? Agora a broca utilizada aqui para pôr a fechadura, o ideal é 14 milímetros 9,16. Que aí a fechadura não fica imprensada, fica bem fácil a movimentação mecânica dela. Aí é só que quando você compra as brocas, elas vêm para furar ferro, tá vendo? Nesse ângulo aqui, é um ângulo obtuso, né, que é para furar ferro. Quando você vai furar madeira, você pode dar um ângulo mais agudo, mas eu mudo isso daí. E eu vou mostrar para vocês como mudar, para vocês poderem usar essa broca tranquilo aqui na furadeira, para você fazer rasgo, diferente de furar. Para furar tá certo aí, ó. Tá certo? No caso da madeira, você dá um grauzinho um pouco maior, aí você deixa mais agudo o ângulo. Mas agora, para você correr essa broca nesse movimento, aí você tem que mudar isso aqui, fazer essa broca virar uma fresa, tá? Vou mostrar para vocês aqui então. Observe aí como que ela ficou, tá vendo? Ó, o ângulo frontal bem agudo, que é para saída do material, não ficar travando. Isso aqui agora eu vou instalar na furadeira e depois vocês vão acompanhando aí comigo. Então eu já tracei aqui, ó, onde eu vou fazer a furação para pôr a fechadura, né? E eu coloco no meio, porque se a pessoa lá virar de qualquer posição, já tá igual, né? Eu coloco no meio. Agora esse furo aqui, da montagem, tá vendo a espiga? Então, eu trabalho com meia polegada, né? 12 milímetros e meio, porque uma peça de 3,5 ela fica bem dividida. Então, olha, tá vendo a espiga? Ela fica uma espessura bem resistente, mas aqui também a peça que recebe o furo também não fica enfraquecida, porque ó, fica com umas paredes, ó, bem grossa também. Então fica bem dividido. Eu faço dessa forma aqui. A peça, eu só faço três furações para espiga profunda. Ó. Então eu faço nos cantos, né, em cima e embaixo, e aí eu faço no meio uma. Eu não faço em todas não, que aqui vai várias peças, né? Aí eu observo que eu faço um canal aqui, um rasgo, ó, de 3 centímetros de profundidade. Então as próximas peças que vão receber aqui, elas vão ser de 3, elas vão encaixar aqui. Por que eu não faço de todos os furos? Porque daí eu vou estar enfraquecendo essa peça aqui. Você imagina que, ó, o tamanho do furo. Ó. Você imagina eu fazer uma parte do outro aqui. Essa parte perde a resistência. Vai ficar que nem um queijo furado. Então, a ideia nossa sempre é manter resistente o que a gente está fazendo, as estruturas. Então, eu no furo. Então, no caso, tem um furo aqui, ó. Tem um furo aqui. E tem um furo lá, tá certo? Se você encher de furo aqui, vai ficar que nem a placa tectônica lá, americana, lá dos Estados Unidos, né?
toda cheia de falha, tudo detonada. E aí não adianta nada você construir um bunker para um evento apocalíptico, né? Sendo que a possibilidade dele ficar intacto é muito pequena, porque além da placa lá tectônica, ela ter pouca espessura, pouca profundidade, e aí ela está toda detonada, toda furada, toda cheia de problemas, né? Então não dá resistência. Agora, mas fiquem tranquilos aqui que no Brasil nossa situação é outra, tá? Nós temos a placa tectônica mais espessa, parece, se eu não me engano, ela tem 180 km de espessura e ela tem pouquinhas falhas natural, tá bom? Então, num evento desse, nós estamos seguros aqui no Brasil. Aqui também, percebe que eu tiro o talão, ó, daqui? Porque eu tiro o talão, ó. A peça vai ganhar, ela ganha uma resistência aqui na hora de eu bater essa espiga, para não rachar. É lógico que está maior, ela vai ficar aqui, ó. Depois eu vou cortar aqui, tá? Mas, qual é o intuito disso? Se você tem uma porta lá de 2,10 e geralmente a pessoa, não, vamos assentar um porcelanato, aí tá a cerâmica lá, você vai usar hoje em dia, ninguém arranca mais nada, coloca sobreposto, que hoje tem bastante argamassa aí que consegue aderir em superfície lisa, né? E daí você vai ter que cortar tipo 1,5 cm, então você pode cortar aqui, ó. Mas vamos supor que você tem a porta de 2,10 e lá por um erro lá na construção, o pedreiro enterrou esse batente, enfim, ficou com 2,5. Você pode cortar 2 cm numa parte, 2 na outra, que você não mexe na estrutura da porta, tá bom? Vou fazer o furo aqui da fechadura. Ela corta bem macio, tá bem amolada, não vai ter dificuldade não. Sempre essa furação aí, pelo menos manter um pouco mais da metade da broca. Daí você evita de quebrar ela, tá? Você furar ou ela inteira, ou 3/4 seria o ideal. Quando você for fazer o movimento de correr, ó, leva pra lá, ó, avança aqui, ó lá. Nunca avança aqui não, sempre lá na frente, ó. Avança lá, ó. Observem que ficou perfeito, tá vendo? Eu fiz com 6,5 cm de profundidade, né? Porque às vezes a pessoa pode querer ajustar essa porta e depois ter que estar refurando lá atrás e ficar ruim pro carpinteiro, que nem eu já sentei várias portas. Eu prefiro então que nem faça furo, que fica mais fácil de eu já fazer na primeira. Aqui eu deixo com 13 centímetros de comprimento. Sei que muitas pessoas não gostam do 13, né? Acho que é um número de superstição negativa, enfim. Mas a história mostra para nós que numa sexta-feira 13, né? Lá nos séculos bem lá para trás, lá dos primórdios, os heróis, né? Os cavaleiros templários, eles foram traídos pelo Vaticano e pelo governo da França. Então eles sofreram uma emboscada e foram presos e torturados aí numa sexta-feira 13. Por isso que o pessoal tem um pouco de superstição nessa data. Mas as datas só são negativas se a gente der poder para ela, tá? A gente que dá poder para as coisas. Então, se você não acreditar em superstição, melhor ainda. Então, ó, o furo está no meio, né? E, ó, então ele vem se projetando para cá, ó, e observe, ó, que o furo que vai receber a espiga, a travessa, está desencontrado. Então eu fiz ele excêntrico, para não coincidir aqui, enfraquecer muito a peça, que vem um furo para lá, um para cá, pode enfraquecer a peça. Então, ó, observe que ele está excêntrico. Mas em outras situações, também tem outro jeito também. Olha, essa aqui é uma porta de banheiro e esteticamente o montante fica mais estreito do que uma porta de entrada de 90, de 1 metro. Então, olha, observe que lá, ó, não encontrou a furação, olha lá. Dá de ver bem o fundo aí? Eu vou virar, ó. E aqui eu fiz exatamente no centro, ó. Mas só que em vez de eu usar, ó, uma espiga dessa daqui, desse comprimento que ele ia encontrar lá, aí nessa situação você pode fazer uma espiga
um pouco mais curta, que essa aqui é para essa peça, ó. Tá vendo? Aí não vai encontrar lá, ó. Então ganha-se uma resistência. E essas peças do meio, que eu estava explicando para vocês, e pode trabalhar só com 3 furos, se for uma porta de 2,50, você trabalha com 4 furos. Você coloca um para baixo, né? Uma travessa e outra para cá, e a fechadura fica no meio. A porta fica mais resistente. Mas olha, isso aqui é aqui, ó. Tá vendo? Essa peça que vai ficar aí, ó. Então ela é super resistente, porque uma almofada, você afina a tábua para colocar, aqui fica frágil a tábua. Isso aqui vai ter, ó, tá vendo? Grossura de uma espiga. Então, ó, você vai colocar aí montado com cola, tá vendo? E a outra situação que eu tava falando também é essa situação aqui, tá aqui, ó. Um serviço mais bem feito, você vara essa furação, vara ela, aí do lado dela, ó, você imagina essa espiga mais comprida, né? Você faz uns cortes, ó, e você vai bater uma cunha para cada lado. Aqui é porque essa peça é bem larga, mas se você trabalhar com um montante mais estreito, você pode fazer mais para cá esse rasgo aqui, ó. Aí você vai varar do lado de lá, e você vai bater essas cunhas, né? E aí, isso daí nunca mais na vida vai ceder, vai ficar super travado mesmo. Aqui é um processo que eu fiz por um grande período da minha vida. Eu fiz esse processo a pedido de um arquiteto, né? E meu avô também trabalhava só nesse processo aí, você varando as espigas. Primeiramente, eu tenho porta de 80 que são utilizadas nos quartos, porta de 90 que são utilizadas em entrada da residência, né? E área de serviço, e porta de banheiro com 70. Observe esteticamente que existe uma proporção e uma diferença nos montantes, mas ele é proporcional à largura da porta. Então nessa porta de 80, eu trabalho com montante em torno de 18 centímetros. Nessa porta mais larga, de 90, eu já trabalho com montante de 20. E na porta de banheiro, com montante de 16 quando é de 70 e 15 quando é de 60, ou até 14 você pode usar. A vantagem de você trabalhar com montante largo assim, vamos supor que você tem essa porta de 90 pronta aqui na sua oficina, e por um erro lá na construção, ou alguma filosofia de um arquiteto, de um engenheiro, a porta lá deu 85, deu 82, 83, a pessoa precisa de uma porta especial. Como esse montante ele é largo, você pode tirar um pouco de um lado e um pouco do outro lado, e a porta vai ficar nessa dimensão. Essa porta aqui, ela pode ficar até na dimensão de 80, ela pode ficar com essa medida, tá? De você utilizar. Não é o correto é você fazer a porta já específica, mas você consegue utilizar, porque observe a espiga. A espiga é bem comprida, ó. Você pode cortar essa porta, tá vendo? Você pode estreitar ela, então ela serve para outro lugar. E aqui que eu estava explicando também essa questão do tal lá, você também pode cortar essa peça, essa porta, e essa porta que tem 2,10, ela pode ir para 2 metros. Então você tem várias opções num produto só. Então nas portas, muito interessante a gente trabalhar com a travessa superior e inferior larga, porque você vai ter essa situação de você poder refilar ela se precisar, né? Mas ela estando larga, pelo menos essas duas, a porta vai ter um travamento muito melhor nesse sentido de alavanca. Então é muito comum você ver portas de montante estreitinho, de 8, de 10 aqui, e ela acaba arriando. Então, no montante desse daqui, com uma espiga comprida dessa forma, entrando justo ali, eu dou uma folga só de 3 ou 4 milímetros no furo, né? E aí fica 2 milímetros para cada lado, para isso daí ter uma cola, facilitar a sua montagem. Mas não mais do que isso, se eu fazer uma furação muito grande, a porta vai ter a possibilidade de fazer um esforço mecânico, e ela tanto para o fundo meio justo aí, essa porta não vai arriar. Então, mas se você não quiser fazer dessa largura, pode fazer aí com 12,
14, 15, show de bola. 15 é legal, você pode trabalhar com 15 aqui e na parte do pé com 20. Se a pessoa precisa cortar uma hora essa porta para ajustar, remontar cerâmica, às vezes a pessoa quer colar taco na casa dela, quer assoalhar a casa dela, você não precisa você não vai perder essa porta, você pode cortar ela. E a parte de baixo mais largo fica até esteticamente mais bonita. Então aqui, essa aqui é uma porta comercial que o cliente trouxe para me arrumar. Isso aqui é produzido aí, vendido nos comércios aí de toda a região do Brasil. Olha a espiga da porta. Olha aqui, ó. Vou colocar a espiga que eu produzo aqui, ó. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa. Olha a espessura disso, ó. Olha aqui, ó. Ó, não tem nem 6 milímetros de espessura. É muito frágil. Olha a diferença de espessura, ó, de uma porta na outra. Então chegamos ao final desse vídeo, né? Espero poder ter ajudado vocês aí, passando essas dicas, né? Se vocês seguirem essas dicas aí, vocês podem ter certeza que vocês vão estar fazendo portas, né, por uma vida inteirinha. A menos que você utilize uma madeira muito inferior, né? Aí lógico que com o tempo essa madeira vai deteriorizar e você vai perder essa porta. Mas se eu utilizar madeira boa, essas madeiras mais nobres, né? Então você vai ter uma porta para a vida toda, como eu estou explicando. Aí eu peço para vocês, geralmente eu costumo pedir no começo do vídeo, mas dessa vez eu vou mudar. Eu peço para quem ainda não é inscrito se inscrever, dar um joiazinha lá, se puder até compartilhar o vídeo, eu agradeço bastante, para aumentar o engajamento, né? E na busca do Google, esse vídeo aparecer com mais frequência para outras pessoas também, para mim poder espalhar o meu conhecimento, ajudando os profissionais, né? A minha intenção não é ficar ensinando ninguém marcenaria. A ideia é ajudar vocês a melhorarem os seus produtos aí através do meu conhecimento. Porque às vezes a pessoa está acostumada, aprendeu trabalhando numa marcenaria, fazer a porta desse jeito. Mas aí muitas vezes a pessoa não se questiona, mas será que esse é o jeito certo? Precisa sempre desse questionamento, tá certo? E aí o que acontece? A porta pode vir dar um problema. Então a minha ideia é compartilhar com vocês o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, lógico, ao longo eu tenho 51 anos de idade, né? Trabalho desde criança e desde quando eu me conheço por gente eu trabalho. E eu gosto de trabalhar, trabalho com entusiasmo, né? Eu já expliquei para vocês em outros vídeos a importância de você estar trabalhando entusiasmado, né? Entusiasmado, Deus dentro de mim. Então isso é muito importante. E fazer as coisas sempre com carinho, com capricho. Não importa se vai demorar um pouco mais, tudo na vida são sacrifícios. A diferença é você saber se o sacrifício que você está fazendo vale a pena. Tipo assim, de noite você vai lá ficar jogando um videogame. Nada contra quem gosta não. Mas a pessoa às vezes vai à noite, que ela sacrificou o sono dela. No outro dia ela vai trabalhar cansada. Então será que valeu a pena esse sacrifício? Então é muito importante vocês sempre fazerem esse questionamento. Será que vale a pena? E a questão do capricho, para nós marceneiros, é muito importante. Então o marceneiro caprichoso é aquele que está dentro da profissão dele, dentro do talento. Deus deu talento. Para mim ser marceneiro, para fulano ser pintor, para ciclano ser pedreiro, cada um tem seu talento. Então você descobre o seu talento e em cima disso você vai levar vantagem nas profissões que você está exercendo, que você tem um talento, tá certo? Então na questão da marcenaria, a gente tem que ter super capricho, escolhendo a madeira, posição de veio, os encaixes perfeitos, capricho na hora de colar, trabalhar tranquilo, entusiasmado, nada de ficar resmungando, xingando. Isso atrai uma vibração, uma energia tão ruim que depois no final o produto não fica legal, de repente o cliente acaba dando um calote e você não te paga, porque você atrai tanta negatividade. Então trabalhe com entusiasmo, que aquilo que eu falei, Deus dentro da gente, entusiasmo é Deus dentro de mim. As coisas fluem com uma facilidade muito grande. Nós, na marcenaria, isso aqui é uma alquimia. Você pegar um pedaço de madeira, é que não tem nada em mãos aqui, ó. Você pegar um pedaço de tor, que nem o caso dessas gamelas aqui, ó. Eu tenho um vídeo mostrando. Você pega um pedaço de tor, você torneia, ó. Olha que bonito, ó. Isso aqui dá acabamento. Tá vendo? Isso daqui, ó, é uma alquimia. Você pegou um pedaço de pau que ia ser queimado, ia ser jogado fora, você transformou numa coisa de utilidade. Mesma coisa, uma cozinheira, ela pega alimentos
Ela pega um arroz, ela pega isso, aquilo, ela produz um prato saboroso. Isso é alquimia. Então muitas pessoas às vezes assustam quando falam de alquimia. Alquimia é isso. Alquimia também é você transformar sentimentos. Aí você está com uma raiva tão grande e aquilo vai te correr. Transmuta aquilo. Usa essa raiva para um lado benéfico. Busca a causa dessa raiva. Usa essa energia que está aí aprisionada para você produzir coisas produtivas. Para você poder ajudar a construir um mundo melhor. Nós precisamos construir o paraíso aqui na Terra. É para isso que na nossa missão, nós somos chamados para isso. Então eu, dentro do meu talento, faço o que eu posso fazer de melhor. Todos os dias eu faço o meu decreto, criando uma proteção para mim e para minha família. E eu sempre me disponho, ao longo do dia, eu fazer o que eu tenho de melhor, produzir o melhor, fazer o máximo. É igual um pé de limão. Um pé de limão ele pode estar morrendo, mas ele está lá produzindo. Ele vai produzir até morrer. Esse é o intuito, a gente dá o máximo que a gente pode. Então fazer as coisas com capricho, com determinação, uma coisa que você sabe que lá na frente não vai dar problema para o cliente, não vai trazer uma perturbação para ele. Daqui 10, 20 anos está lá, essa porta lá na casa do cliente, ó, isso aqui, ó, você está vivo lá na casa. Ó, o Adriano que fez, o José, o João que fez essa porta, olha como continua lindo. E assim em todas as áreas da nossa vida, não importa se você é pedreiro, se você é pintor, se você é mecânico, sempre fazer as coisas com entusiasmo. Tá ok? Então vamos cortar por aqui para não estender muito esse vídeo, né? Vamos sempre nos outros vídeos passando esse tipo de mensagem. Espero poder ter ajudado vocês e fiquem com Deus e que o todo continue nos abençoando agora e sempre.